Salve galera, boa noite ou bom dia, não sei que hora você estará assistindo o nosso podcast. Seja bem-vindo ao podcast do Sangue Camuflado. Ó, já vou adiantar aqui que hoje o papo é de marombeiro, hein? Marombeiro, vários bizu, várias dicas aí pra você que quer se preparar. Ó, teste físico, atleta aí, ó, do Exército Brasileiro. Hoje o assunto aqui é maromba. Não deixando, é claro, de falar do nosso querido EB e como ele foi influência na vida do nosso convidado, tá? Hoje, diretamente do Mato Grosso do Sul. Exatamente, correto? Campo Grande. O nosso Tenente Otani, campeão aí, ó, do fisiculturismo. Foi o que é bi, né? Bicampeão. Bicampeão estadual, né? E venci um campeonato nesse fim de semana agora. Muito bom. Vai estar falando um pouquinho pra gente aqui, vai estar contando essa história. Exatamente. Ele já me adiantou aqui que tem muita coisa bacana pra falar e a gente quer saber. Bom, mas antes disso, não posso deixar de falar das pessoas que fazem isso aqui acontecer. Ó, curso Progressão Online. Progressão Online, você vai poder, inclusive, lá de Campo Grande, estudar simplesmente no melhor curso do Brasil, Progressão Online, certo? Ah, mas eu moro no Rio, como eu faço? Quero ser militar, ou melhor, vou ser militar. Vai se preparar no curso Progressão Presencial. Ah, quero fazer os dois? Faz também, obviamente. Fiquei no sanhaço. Como é que vocês faziam lá? A gente vai falar sobre gíria militar hoje aqui também. Isso, exatamente. Ó, fiquei no sanhaço. Já tô falando um monte de gíria aqui já, ó. Fardamento, como vocês faziam? Descosturava, rasgava fardamento. Como é que vocês faziam lá? É uma luta, né? Não, é complicado. O camarada ele tem que dar os pulos dele, né? O mundo gira e o aspira se vira, o soldado se vira. Muito bom. Bom, aqui nós temos, ou melhor, hoje nós temos o ASA Artigos Militares. O ASA Artigos Militares, para quem não sabe, ele tira aí, ó, a galera do sanhaço. A farda já vem pronta, embaladinha, chega na tua casa se você não mora no Rio de Janeiro, entendeu? Que maravilha. Chega lá, ó, já tá tudo certinho, já vai colocar tua fardinha no padrão, já vai se apresentar toda ajustada. Então o ASA Artigos Militares, ele consegue aí te tirar do sanhaço, tá? Outra coisa muito importante, já falando de atleta, você que vai se preparar aí, ó, testes físicos, futuros atletas, obviamente, né? Método definitivo da Sargento Carol Bayer. A Sargento Carol Bayer você conhece, inclusive, sim, né? Sim. Então, ela tem uma multidão aí seguindo ela. Ela é preparadora física, por teste físico. Tem uma equipe aí de nutricionista, avaliadores, como é que vocês chamam? Personal, né? Isso, personal. Personal. Então, tem toda uma equipe aí, uma logística toda para te atender, inclusive em qualquer região do Brasil, beleza? Ela tem um atendimento também online e presencial, tá ok? Bom, vamos conhecer hoje nosso convidado, Tenente Bruno, de onde você é? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Para quem estiver assistindo aí o podcast. O meu nome é Bruno Otani, tá bom? Eu sou primeiro-tenente do Exército Brasileiro. Eu servi ao Exército 6 anos, tá bom? Eu fui oficial temporário. Atualmente eu estou na reserva do Exército, não estou mais na ativa. Poderia ter ficado 8 anos, mas por opção própria, por planos, né, e projetos na minha vida, eu decidi esse ano dar baixa do Exército. Com isso, eu também tenho a minha carreira como fisiculturista, tanto que eu iniciei no fisiculturismo no ano passado, no ano de 2022, estando na ativa do Exército. E isso é algo até interessante trazer aqui para o podcast, que dá para a gente abrir bastante esse assunto, porque eu tive muitos desafios, histórias, nesse meu início no fisiculturismo. Porque para quem sabe dessa rotina militar, para quem entende minimamente aí a vida militar, sabe que o serviço sempre é prioridade, né? O Exército, a Marinha Aeronáutica, sim, sempre vai dar o serviço como prioridade, obviamente. Sim, sim. E, porém, eu consegui conciliar tudo isso, né? E dá pra gente trazer bastante conteúdo interessante, tanto do fisiculturismo quanto da parte militar. E o Exército, eu também atuei como oficial de treinamento físico militar por um bom tempo, inclusive eu estou quase terminando o curso de Educação Física, né, fazendo a faculdade de Educação Física. Eu sou totalmente apaixonado, né, por esse meio aí
da atividade física. Sempre foi ligado, né? Exatamente. Eu, desde cedo, já pratiquei natação, pratiquei Muay Thai, luta, né? Por muita influência do meu pai. Então, com o tempo, eu fui escalando tudo isso. E com certeza eu vou estar querendo abrir aqui para você, né? Um pouco dessa minha história, até para servir como motivação para o pessoal e a gente poder explanar. Inclusive, venci novamente o campeonato. O cara é campeão, novamente. Conta pra gente aí o que é esse prêmio que você levou. Seguinte, pessoal, eu vou tentar resumir aqui, tá bom? Pra galera que não entende tanto sobre fisiculturismo. O fisiculturismo a gente tem várias categorias, tá? E a minha categoria é a Men's Physique. A Men's Physique é a categoria que o camarada ele sobe de bermuda. Então o que é avaliado é da cintura para cima, tá? A panturrilha também em alguns casos para desempate, tá bom? Mas o que é priorizado na minha categoria é a gente ter os ombros largos, a cintura fina, tá bom? Peitoral cheio, enfim. Resumindo, basicamente é isso. Eu iniciei no fisiculturismo no ano passado, no ano de 2022, estando na ativa do Exército. E foi um grande desafio, né? Porque o fisiculturismo requer muita dieta, treino e principalmente a dieta. Eu acho que o que mais pega é a dieta. Tanto que a minha primeira competição, eu subi, quando eu falo subir, né, eu competi a minha primeira competição no ano passado, e na última semana, que é a semana mais árdua, né, para o atleta, eu estava no campo básico formando recruta, dando instrução para recruta. Então, assim, quem acompanhou, na época eu postava no meu Instagram, viu a dificuldade, porque eu lá, para quem não sabe, pessoal, o campo básico aí do recruta, a gente começa geralmente domingo de noite, tem toda a preparação e vai até sexta, né? É uma semaninha ali de campo. Certo. E eu, como primeiro tenente, atuei ali como instrutor. Então agora imagina, né? Eu tendo as minhas atribuições como tenente, tendo que dar instrução, planejar. Porque, pessoal, assim, eu costumo dizer que a vida do instrutor tem até mais dificuldades do que a vida do recruta, do aluno. Porque o aluno, basicamente, tem que seguir o que tem que ser feito. É só seguir a manada, né? É só ralar o conscrito, né? É só aguentar, é só doer, é só aguentar a dor. Mas o instrutor tem que planejar, tem a responsabilidade, tem a cobrança pesada que é dada em cima, tem que se preocupar com documentação. Então, assim, exige muita parte mental, né? Além da física, mas é mais a mental. O do recruta, do conscrito, quer dizer, conscrito não, do aluno, né? Aluno, né? Porque conscrito antes, do aluno, do recruta. É basicamente a relação, é mais a parte física, né? Entrega a carcaça. Entrega a carcaça e vai que vai. Então, basicamente, eu tinha toda essa preocupação e tinha que me preocupar com dieta, com a água que eu tinha que tomar, e tanto que os meus superiores, né, capitão, coronel, até alguns admiram, alguns zoavam, né, davam risada, porque eu surgia lá na hora do refeitório ali, que o rancho trazia comida, eu surgia com a minha balança lá, do nada, pra pesar comida, porque é tudo pesado. E do nada eu surgia com meus chás, né, que a gente toma pra eliminar a retenção do corpo, do nada eu surgia com uma garrafa de chá, daí o coronel lá, pô, Tony, então você tirou esse chá aí? Daí o pessoal começava a zoar. Tipo, o cara, ele tá plantando ali, alguns no campo, ele tá... No campo, né? Alguns pontos, ele tá com a cartinha dele ali, ele tá pegando. Muito bom. Tá, pessoal? Então, assim, resumidamente, foi muito difícil, tá? Pra conciliar tudo isso, eu até me impressiono quando eu lembro, porque tem que ter muita força de vontade. Tanto que eu fui para esse campeonato estreantes, fiquei em 4º lugar, foi meu primeiro campeonato, mas o meu planejamento era o campeonato estadual. Tanto que daí, depois de um mês, foi o campeonato estadual. E esse campeonato estadual, eu peguei umas férias de 2 semanas ali e consegui basicamente vencer, né? Tanto que eu venci, fui campeão overall, que é o campeão definitivo da noite. Enfim, daí o resto é história. Postei tudo no meu Instagram ali, no meu canal no YouTube também tem um registro sobre tudo isso. E qual é o canal? É bom falar. É só colocar Bruno Ottoni, né, que é meu nome, Bruno Ottoni, já vai aparecer ali o meu canal, tá? Primeiro tenente fisiculturista, tá escrito ali, Bruno Ottoni, primeiro tenente fisiculturista. Depois eu participei do Campeonato Brasileiro, Mr. Universo, Campeonato Internacional. Esse ano voltei a competir
ganhei o campeonato estadual novamente. Esse fim de semana venci o Dourados Classic. Inclusive, gostaria de agradecer a IFBB, né, que estou até com a camiseta aqui. Inclusive, ganhei uma moto nesse campeonato. Isso, né? Ganhou uma moto aí, ó. Bom. Valeu a pena. Tá? Tá, pessoal? Então, eu, assim, sobre o fisiculturismo, basicamente isso, tá? Eu tô nos meus planos aí pro futuro subir em campeonatos de maior nome, tá? Mas eu gostaria de ressaltar pro pessoal aqui que o fisiculturismo casou muito bem comigo, porque ele realçou muitas características que eu aprendi no Exército, muitos atributos militares, principalmente relativo à disciplina. Então, assim, eu acredito que o meu início no fisiculturismo deu tão certo, digamos assim, de começar já vencendo campeonatos estaduais e tudo mais, porque grande parte da mentalidade que eu aprendi no militarismo, eu obtive, né, eu usei, né, no fisiculturismo, que é puramente a mentalidade, Sim. É a disciplina. Sim. Então, assim, eu acredito que na vida, né, pra gente ter sucesso, a gente precisa ter constância. É basicamente isso. Parece clichê o que eu vou falar aqui, mas esse é clichê porque já é muito falado, então é realidade. É clichê, mas é a realidade. Para tudo que o camarada for se propor a fazer, né, ter constância. O problema é o camarada que na primeira dificuldade já, não, deixa pra lá. Não, vai doer. Vai dar medo, vai dar insegurança, mas vai e faça. Eu costumo dizer, vai com medo. Tá com medo? Vai com medo. Não tem problema. Daí, quando você supera aquele desafio, você vê, caramba, olha, até que não foi tão complicado. Porque um problema é que muitas vezes a nossa cabeça cria muitos problemas, muita ansiedade e muitas vezes coisas que vai ser tranquilo. Ou pode ter dificuldade, mas calma, sabe, você não vai morrer. Uhum. Entende? Então o Exército me ensinou muito isso também. A gente é capaz de tudo. A gente é capaz de tudo, basicamente tudo, o que vai determinar a nossa cabeça. Então se a gente acha que não vai conseguir, a gente não vai conseguir. Se a gente acha que a gente vai conseguir, provavelmente a gente vai conseguir. Então assim, eu gosto muito dessa mentalidade que o Exército me ensinou a ter, a gente é diretamente culpado pelo nosso fracasso ou sucesso. Uhum. Basicamente isso, ponto final. Então, é aquela coisa, eu costumo dizer que se você une o conhecimento certo com a ação, né, porque não adianta nada você só ter o conhecimento e não agir. E também não adianta nada você agir sem ter o conhecimento certo, senão você vai ficar andando em círculo. Uhum. Então, aquela parada, né, tipo, você tem que ter o conhecimento e a ação. É tipo um remando um do lado do outro, entendeu? Conhecimento certo, ação. Então, eu gosto de trazer esse tema do fisiculturismo, porque eu acho que casou tão bem tudo isso para mim, né? Eu estou apenas no início, né, de estudo, porque eu consegui conciliar essa vida militar com o fisiculturismo e casou muito bem. O fisiculturismo ele realçou muitas coisas que eu aprendi no Exército e que o que eu acho interessante é sempre estar postando aí para a galera absorver um pouco desse conteúdo. Com certeza, né? É algo novo, né? Com algo certeza. Novo, inclusive ligado ao militarismo. Exatamente. Tá, fala para mim agora, você disse que entrou pelo CPOR. Isso. Então, assim, CPOR é um assunto que eu não vejo muita abrangência na rede, muita gente falando sobre isso. Exatamente. Inclusive, a gente conversando antes do episódio, eu até te perguntei algumas coisas referente a isso. Tá, tenho lá 17, 18 anos. O que eu preciso fazer para entrar no CPOR? Ou melhor, o que é o CPOR? Qual é a diferença dele para, por exemplo, do menino que faz o concurso da SpaceX, a MAN? Vamos lá, pessoal. Interessante esse ponto, tá? E é muito importante que vocês prestem atenção. O Exército tem várias formas de entrar para o Exército, tá bom? Tem inúmeras formas que o camarada ele pode entrar para o Exército. Qual que é a forma mais conhecida? Alistamento militar obrigatório, né? O camarada ali vai entrar como recruta, soldado, se tiver um bom desempenho, vai poder enganjar, vira um soldado ali do efetivo profissional. O máximo que o camarada pode chegar por esse meio do alistamento obrigatório é a graduação de 3º sargento, tá bom? Ele vai galgando ali, chega a cabo, daí depois 3º sargento, é o máximo, tá? Inclusive eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas vamos lá, resumidamente. O que é o CPOR? O CPOR, o próprio nome já diz, né? Centro Preparatório de Oficiais da Reserva.
explicando de uma maneira simples aqui, o objetivo do CPOR é formar oficiais para compor a reserva do Exército Brasileiro, tá? Então, para quem não sabe, pessoal, tem o pessoal que serve o Exército, né, o pessoal militar que é do Exército, tem o pessoal da ativa e o pessoal da reserva, tá? Eu estive na ativa por 6 anos. Atualmente, esse ano, por opção minha, eu fui para a reserva. O que significa? Então, a reserva do Exército, o próprio nome já diz, é a reserva. Se houver uma situação de guerra, a reserva pode ser acionada, tá? Mas, em situação de não guerra, a reserva está ali. Mas o camarada não está mais na ativa, não está mais no dia a dia do quartel, né? Estar na ativa é o camarada que está ali, na ativa, no dia a dia do quartel e tal. É o trabalho, de fato, dele, né? Tem enfim, daí tem... A gente vai aprofundando mais, né? Daí tem a reserva remunerada, que é o camarada que recebe, o camarada que é de carreira, aposentou, enfim. Tem a reserva não remunerada, que geralmente é o pessoal temporário, que serve como temporário, enfim. Daí a gente vai aprofundando no tema, mas vamos lá. Então, qual que é o objetivo do CPOR? Formar oficiais, né, aspirantes, para compor essa reserva do Exército, que caso haja uma situação de guerra, a gente vai ter aspirante ali, vai ter oficiais ali que dá para acionar, né? Vai passar por um ano de formação, enfim. Mas o Exército ele abre essa possibilidade, porque assim, para vocês entenderem, o CPOR é 1 ano de formação, tá? E conta como ano obrigatório. Então, em vez do camarada entrar para servir como recruta, se ele entra no processo seletivo do CPOR e é formado no CPOR, ele vai entrar como aluno e vai ser formado como aspirante, tá? O CPOR, ele abre essa possibilidade da galera que se formou no CPOR continuar na ativa do Exército por no máximo 8 anos, podendo chegar até a patente de primeiro tenente, tá bom? Então, para vocês entenderem. Então, o que é o CPOR? Então, o CPOR, o camarada, quando for no alistamento obrigatório dele, né? O camarada ali vai para o alistamento obrigatório, entrevista, né? Para ali ser soldado, ser recruta. Ele chega ali na entrevista geral e fala, eu sou voluntário para participar do processo seletivo do CPOR. Daí, o camarada ele tem que saber se na cidade dele, se no estado dele tem o CPOR. Porque, de cabeça, pelo que eu sei, tem o CPOR do Rio de Janeiro, tem o CPOR de São Paulo, eu fui formado no CPOR de São Paulo, tem o de BH, Belo Horizonte. Em todos os estados tem o CPOR, então. É interessante isso. Não em todos, mas os principais. Eu sei que não em todos. Mas os mais conhecidos é o de BH, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Agora tem um ponto interessante. Existem os NPORs, que daí... Pois é, eu queria saber o que exatamente. É isso, NPOR. CPOR é centro, NPOR é núcleo. Sabe, o C é centro, N é núcleo. Beleza. Vamos lá, para vocês entenderem que é muita informação aqui. Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui. Igual, vou dar exemplo. O CPOR de São Paulo, onde eu fui formado. Para quem não sabe, pessoal, o Exército tem várias áreas, vários cursos que a gente chama. São armas, quadros e serviços, que são basicamente cursos. O CPOR de São Paulo tem todos, que são 7. Infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações, daí vai. Tá? É igual na MAN. A MAN tem todos, né, que forma o pessoal de carreira. O NPOR é um curso só. É núcleo, entendeu? Então, o CPOR forma todos os cursos. Certo. O NPOR forma um só. Por isso que é mais compacto, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, o CPOR, onde eu fui formado, entrou 175 alunos. Então, são 7 cursos, então é 25 vagas para cada curso, entendeu? O NPOR, geralmente, só vai ter 25 vagas ao todo. Que é só um. Entendi. Então, por exemplo, na minha cidade lá, tem o NPOR de cavalaria. Então, são 30 vagas, se eu não me engano, 30 vagas. Então, o camarada ele vai entrar lá, ele sabe que é cavalaria o curso, é só cavalaria. Certo. O meu CPOR, onde eu fui formado, tem uma fase lá que depois do período básico, a gente escolhe para onde a gente quer ir, qual curso a gente quer fazer. Eu sou material bélico, né? Eu escolhi o curso de material bélico, né? Que seria o quadro de material bélico, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu tô tentando ser didático porque é muita informação. Muita informação, mas camarada vai voltando o vídeo aí, vai captando aí as informações, tá? Verdade. Mas vamos lá. Basicamente, vamos lá. Tá, recapitulando. Então, o camarada ele tem que saber se na cidade dele tem algum CPOR ou algum NPOR. Ele tem que saber.
Porque se ele for falar na entrevista geral que ele quer, ele tem que saber se tem. Provavelmente vai ter. É espalhado pelo Brasil, geralmente tem mais NPOR do que CPOR. Sim. O núcleo, e a tendência é sempre aumentar, sempre está sendo criado novos NPORs. Tá? Então, basicamente, ele vai participar. Beleza, tá a entrevista geral lá, quero participar do processo seletivo do NPOR, do CPOR. Daí o entrevistador vai colocar ele lá. Lembrando, tem que ter um ensino médio completo, tá? Então, ensino médio completo. De preferência, tem que estar cursando uma faculdade. Tá? Então consegue entrar sem faculdade. Consegue entrar sem faculdade, mas tem que estar cursando. Eles dão preferência para quem está cursando. Tem que estar cursando. Daí, provavelmente, eles vão pedir um comprovante. Provavelmente. Com certeza. Isso vai depender ali também da demanda, né? Porque exatamente. É uma avaliação. Exatamente. Então, é um processo seletivo, né? Exatamente. Então, logicamente, quem tem a faculdade passa na frente. Isso, exatamente. E assim, pessoal, é um processo seletivo igual qualquer outro. Tem a primeira fase, segunda fase, terceira fase, entrevista, prova teórica, prova física, tá bom? Então, assim, na minha época, acredito que atualmente também seja assim. Tem 2 fases, tá? Então, vou dar um exemplo. O CPOR de São Paulo é milhares de jovens. Primeira fase, deu gás, fui lá, fiz a prova e tal. Daí, para a segunda fase, passou 700 jovens, em torno de 700 jovens para a segunda fase. O pessoal já dava parabéns pra gente lá. A gente chegou na segunda fase, o pessoal já tipo, porra, parabéns, vocês já são merecedores e tal. A segunda fase não é fácil, porque, pessoal, é muita gente, ainda mais São Paulo. Eu já participei dessa seleção, como avaliador. É muita gente. Como avaliador. É muita gente, cara. É verdade. Ainda mais São Paulo, né? A principal capital aí, né? Os principais capitais. E assim, basicamente, a segunda fase é um pouco mais difícil. Daí, pessoal, é estudar. Então, eu lembro que eu, fiquei semana... assim, o ideal é o camarada, ele procure um curso, né? O camarada, o pessoal aqui no podcast indica, né? E tudo mais. Mas eu me virei. No YouTube, deu gás ali, assim... Agora tem um sangue camuflado, fissurado, pra resolver o problema aí do candidato enrolado. É melhor ter um passo a passo. Tem gente que tem que ter um passo a passo, senão é verdade. O cara não Inclusive, caramba, aí já tô... spoiler, alerta de spoiler. Nós estamos num processo aí de criarmos um guia militar. Então, assim, guia de carreira militar. Então, assim, vai ser um produto ali que você vai ter acesso a tudo mastigado. Essa geração tá muito mamãezada, né? Tem que ter passo a passo. Passo a passo. Ó, você vai fazer isso, candidato, a gente vai pegar na mãozinha do candidato e vai levar ele até o final. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Em breve, vocês vão clicar aqui, ó, na descrição do vídeo, o produto vai estar lá disponível para vocês. Mas continue. Exatamente. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Tô tentando resumir bem aqui, porque é muito conteúdo. Tá, então, basicamente é um processo seletivo igual qualquer outro. Então, vai ter que estudar, vai ter redação, e assim, a prova é basicamente... Tem psicotécnico que pega? Isso, exatamente, tem, normal. É igual qualquer outro processo. Uhum. A prova é conteúdo do ensino médio, tá? Puramente conteúdo do ensino médio, redação, tá? Eu lembro que para a prova eu estudei muito, tanto que quando eu fui fazer a prova eu tinha certeza que eu passei, porque eu lembro que, eu fui muito bem na prova. Eu saí já sabendo de tudo. E a prova é o quê? Matemática, português? História do Brasil, matemática, português, redação é muito importante. Que susto. Redação é muito importante. É o basicão do ensino médio, o basicão. Mas daí eu lembro que quando eu fui saber, né, a gente foi lá, o meu pai... É importante, eu até esqueci de falar, mas eu tive muita influência de querer ser militar por causa do meu pai, tá? Sim, sim. Então o meu pai, ele foi sargento, tá? Temporário, tá? Ele serviu em Osasco, Quitaúna, sargento Quirino, de artilharia. E, assim, é interessante falar do meu pai, porque eu sou quem eu sou hoje... Por causa do meu pai. Ele foi a sua inspiração, pela influência e toda a ajuda psicológica de motivação, de admirar ele desde sempre. Então, essa parte do militarismo veio muito dele, de eu ver ele. Tanto que, se você for ver eu e meu pai lado a lado, vai falar que é igual, parece irmão, assim, é bizarro. Eu tenho o mesmo jeito que ele, assim, de falar, de andar, é bizarro. E ele é atleta também? Então... Comecei na luta no Muay Thai por causa dele,
sempre praticou Muay Thai, sempre praticou musculação, nunca foi, assim, foi atleta na época do exército. Sim, sim. Tanto que venceu várias competições de atletismo, corria pra caramba, lá em Osasco, lá, Barueri, aquela região lá de São Paulo. Mas, assim, fisiculturista não, mas sempre praticou musculação ali, sempre me influenciou muito nessa questão da atividade física também. Certo. Então, nossa, meu pai tá louco, assim, sem palavras. E tanto que no dia que eu fui saber se eu fui aprovado ou não no CPOR, ele me levou e, cara, ele já preparou meu psicológico. Falou, se você não conseguir, tudo bem, você deu o seu melhor. Era 175 vagas para 700 jovens. E era muita competição e tudo mais. Tanto que, me preparou. Daí eu cheguei lá, foi aprovado. Caramba, meu. Agora? Não, tanto que assim, quando chega lá, o militarismo é foda, né? O pessoal não é nada delicado, né? Enfim, chega lá, daí o pessoal ia chamando o nome. E você não sabia se você foi aprovado ou não. Só sabia que estavam chamando o nome. Daí chamaram meu nome, daí estavam montando os pelotões. Daí eu me liguei. Falei, eu acho que que eu tô dentro. E você entra como aluno, né? Você é chamado de aluno. Isso é interessante o pessoal saber também, tá? A gente não entra como recruta, não é considerado um soldado. A gente entra como aluno, né? É o nome de aluno. É um aluno, é chamado de aluno, tá? A gente um dia vai ser... Mas vamos lá, qual que é a diferença do aluno pro recruta? O aluno vai ter a mesma formação que o recruta, porém vai ser cobrado muito mais. Por quê? Qual que é a finalidade do recruta? Ser formado soldado, receber a ordem. Soldado ali, efetivo profissional, enfim. Ele tem que ter a disciplina, saber o que é hierarquia, a disciplina, e saber se portar como militar. Sim. É o basicão do que é ser um soldado. O aluno, ele tem isso. Porém, um dia ele vai ser tenente, um dia ele vai ser aspirante, um dia ele vai ter que dar ordem. E assim, dar ordem é muito mais difícil do que cumprir ordem, né? Então, pessoal aí que está estudando aí para ser oficial, para ser sargento, enfim, vocês vão ver isso. Que é muito mais fácil você cumprir ordem, receber ordem, do que dar ordem. Dar ordem requer uma disciplina, um bom senso intelectual muito grande. Porque, assim... Você é responsável também, né, por todos os seus atos, né? Que saudade da minha vida de aluno. Então, daí vocês acham, né, a galera aí, enfim, acha que a vida do oficial, a vida do sargento... Tranquilo. Só dar ordem. Não, pessoal, vamos lá, é bom senso, entendeu? Sim, então, não é bem assim. Tanto que uma coisa você aprende também, quanto mais vai crescendo a sua hierarquia, o seu posto, a sua graduação, maior é a sua responsabilidade. Então, mais difícil vai ficando, na realidade. Entendeu? Então, essa é a diferença. O aluno, ele... E assim, tem a questão também. O aluno, ele tem prova a todo momento. Para tudo. Toda instrução que a gente tem prova. Por quê? Porque o que o exército precisa fazer? O que o CPR precisa fazer? Classificação. Tudo é classificação. Como que eles vão saber quem que vai para a tropa o próximo ano, quem que vai ser tenente? Classificação. Então, desde o momento que você pisa ali no CPOR, tudo é prova. Qualquer coisa que você tenha é prova. E qual que é o negócio do CPOR? Por exemplo, beleza, né? Eu tava falando, entrei pro CPOR. Daí começou o inferno, né? Depois, porque assim, é uma luta para entrar, e agora para se formar aspirante, para conseguir ser tenente da ativa, é outra luta. Entendi. É uma competição. Que nem todos são promovidos a tenente. Nem todos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. De 175 alunos, pessoal, o número não está exato, mas é mais ou menos isso. Em torno de 40, 50 conseguiram ser tenente. Então, por exemplo, o meu curso de material bélico teve 25 alunos. Desses 25, só 10 foram para a tropa. Porque abriu 10 vagas. E quem que vai? Os 10 melhores classificados. Basicamente isso. Então, assim, além para você conseguir estar entre os zeros, né, que a gente fala, entre os primeiros, você não pode tirar nota normal. Porque assim, eu lembro que a média do CPA era 5 ou 6. Mas se você quer ser tenente, cara, você toda hora tem que estar ali no excelente. 10, 9, tal. Nossa, cara. Eu lembro que no CPO eu comecei bem pra caramba. 9, 10, fiquei entre os primeiros.
Daí na metade do ano, muita prova, topografia, parte de exatas. Nossa, daí, não que eu fui mal, mas eu comecei a tirar nota normal. 8, 7, pô, daí a galera, e é uma competição assim, cara, sangue no olho. A galera sangue no olho. Daí, pro final do ano, eu comecei a conseguir aumentar e tal, daí comecei a ficar numa colocação melhor. Mas assim, pessoal, para vocês entenderem, então, a vida de aluno, cara, é um ano assim, eu vou ser sincero aqui, a galera tranca a faculdade. Não dá. Porque o que acontece? Ou você se dedica para ser tenente, ou você se dedica para faculdade. Não sei, não dá para fazer as duas coisas. Uhum. Então, o que a galera faz geralmente? Tranca, se forma no CPOR, daí volta com a faculdade, entendeu? Certo. Porque, pessoal, não dá. Porque se o cara conseguir, beleza. Mas ano de formação, é uma loucura, sabe? Ano de formação é loucura, Não tem como explicar aqui. Você não para. E como é que eram os campos lá de vocês? Então, são vários campos, né? Então, vamos lá. Tem a formação básica, que é, como eu falei, igual do soldado, internato, formação básica militar. Tem o primeiro campo básico, que é o campo mais árduo, né? Que tá tirando ali o verniz paisano, né? Que a gente fala e tal. Daí, depois desse campo básico, tem o campo que é considerado como se fosse o CFC, né? Certo. Porque como a gente é aluno e vai se formar aspirante, a gente tem vários campos que o camarada tem na progressão, né, das patentes. Então a gente tem um segundo campo, que seria o CFC, que é o curso de formação de cabos. Daí, ao decorrer do ano, a gente tem de 3 a 4 campos. Uhum. Tem um campo que a gente faz também junto com a ESA, com o pessoal da AMAN, vai lá para Três Lagoas, enfim, para Três Corações, né? Falei errado. Mas é basicamente isso, de 3 a 4 campos. Daí, até a metade do ano, é a formação básica. Uhum. Chegou da formação básica, daí tem a escolha das armas, tá? Quadro e serviço, que foi o que eu falei do curso, pelo menos no CPOR. Então, daí, dependendo da classificação, o camarada tem prioridade para escolher, tá? E qual que é o bizu, né? O pessoal gosta de bizu. Se você for entrar no CPOR aí, pessoal, vamos lá. Qual que é a forma mais inteligente de você conseguir ser tenente? É você entrar no curso que mais abre vaga, né? Porque daí aumenta a sua probabilidade. Porque tem curso que abre 1 vaga, 2 vagas para 25 caras. Pronto. Entendeu? Então, vamos lá. Agora tem curso que abre 10 vagas. Igual, qual que é os melhores cursos? Material bélico, que foi o que eu escolhi, e que eu já gostava da área de material bélico, que é manutenção de viatura, manutenção de armamento, eu sempre gostei dessa área. Intendência também, abre bastante vaga. A intendência é basicamente administração, pessoal, é lidar com a administração do quartel. Infantaria também abre bastante vaga, pelo menos lá no CPOR. Assim, eu tô falando coisas do meu ano e que eu sei que geralmente são os que mais abrem vaga. Lembrando que eu entrei em 2017, né, no CPOR. E assim, pessoal, igual, daí tem curso, por exemplo, eu lembro que no meu ano o curso de artilharia, o curso de cavalaria, abria 2, 3 vagas pro cara ir pra ser tenente. Uhum. Imagina, 25 caras, abriu só 3 vagas, 2 vagas. E já pega o bizu. Daí o que acontece com o resto do pessoal? Vai para a reserva do exército como aspirante. Daí vai receber a reservista dele lá, aspirante oficial da reserva. Entendeu? Então, pessoal, por isso que eu falo. Já aproveitando aqui, ó, uma coisa que a galera tem muita dúvida também. Qual é a diferença de certificado de reservista e isso. CDI? Então, o que acontece? O certificado de reservista é basicamente o comprovante, né, que você vai ter relativo a que você está kit, né? Que você não está devendo nada com a Justiça Militar, seja você que foi dispensado, seja você que foi... É o cara que serviu. É o cara que serviu. Vai pegar o reservista dele. Isso. Então o pessoal fala, certificado de... Não, nem todo mundo tem um certificado de reservista. É o cara que serviu, exatamente. É o cara que serviu. Ele vai pegar o reservista dele ali. Né? O CDI seria o... O CDI ele foi dispensado. Foi dispensado, direto. Exatamente. Ele foi dispensado direto. Exatamente. Ele não teve ali essa experiência. Ele não é exatamente. O reservista. Exatamente. Então assim, só tem o reservista quem exatamente. Serviu. Foi até corrigindo o que eu falei, porque eu falei do reservista. Exatamente, o reservista, certificado de reservista é o camarada que serviu, né?
Igual eu acho que todo mundo tem o reservista. Não, só quem serviu. É igual eu dei baixa esse ano, eu tenho a minha reservista de primeiro tenente. É isso aí. É. Eu não deixo de ser tenente, mas eu sou tenente da reserva. Não estou mais ativa do Exército. Né? Então, pessoal, vamos lá. Então, basicamente é isso. Daí, por exemplo, daí metade do ano a gente escolheu a arma, o curso. Daí o NPOR não tem escolha de arma. É o curso. Já. É o curso que está lá. Cavalaria, artilharia, seja o que for. Daí até o final do ano, você tem matérias focadas no curso. Então eu tive matérias focadas no material bélico. Mas, vamos lá, o que é o tenente? É importante falar isso. Qual que é a função do oficial? Qual que é a função do tenente? O tenente nada mais é do que um gerente, do que um chefe. Aqui na vida, se for comparar na vida aqui fora, é a função de chefia. Então, o tenente em material bélico, ele precisa ser mecânico, ele precisa saber desmontar o motor, precisa... Não, ele tem que ter noção. Isso sim, ele tem que ter noção, tanto que a gente estuda para isso. Mas quem que vai colocar ali a mão realmente é o sargento, é o soldado, é o cabo de material bélico, tá? Então, mas o tenente, ele é um gerente, ele tem que ter noção de gestão. Então a gente é muito batido isso no curso, né? A gente tem muita parte prática, então, nossa, tem prova de desmontar o FAL em segundo, terceiro escalão. Para quem não sabe, quanto mais vai subindo o escalão, né, mais a gente vai desmontando tudo ali do armamento. Ponto .50, MAG, de tudo. Tudo avaliado. E contando para aquela classificação lá que eu falei. Sim. A bereta, a pistola, tá bom? Então, é legal, para quem gosta de armamento, tanto que eu sempre gostei desse tema, né, armamento e tal, viatura também, eu sempre gostei dessa parte da mecânica. E foi muito legal essa época, eu gostava bastante. E beleza, daí chega no final do ano, daí vai ter o aspirantado, né? Beleza, vamos se formar aspirante. Formou aspirante, daí acabou. Daí no outro ano, daí por exemplo, formei aspirante em 2017, final de 2017. Acabou. Ali você já vai para a reserva do exército como aspirante. Daí no próximo ano vai abrir. Vai ter 10 vagas para o curso de material bélico para participar do EIPOT. O que é o EIPOT? Estágio de... Se eu não me engano, agora porque o exército ele adora abreviação, né? É estágio de adaptação de oficiais temporários, se eu não me engano. É isso, o EIPOT. Estágio de adaptação de oficiais temporários. É basicamente o estágio que vai preparar o aspirante temporário para voltar para a ativa do exército para poder ficar até 8 anos, se possível, né? Renovando ano após ano, tá? Então, em 2018, voltei... Participei, é como se eu estivesse entrando para o exército de novo, mas eu já sou aspirante. Daí passo por exame de saúde, enfim, o teste físico. E basicamente, eu passei por um estágio em Campinas, né? Então eu fui formado em São Paulo capital, passei um estágio em Campinas, no lado da SpaceX lá, por 3 meses e meio, junto, daí lembra, abriu 10 vagas, né? Eu e mais 9 aspirantes, o dia a dia do quartel, atuando como aspirante. E, pessoal, é muito interessante também isso, porque, assim, não importa o que eu vá dizer aqui, eu gosto de deixar uma noção clara para vocês, mas vivendo na prática, cara, é fato. Seja o cara formado na AMAN, que é o pessoal de carreira, SpaceX AMAN, seja o pessoal formado CPOR, é fato, pessoal, que eu tô falando aqui. O cara ele só vai aprender a ser oficial na prática. É na prática que o bicho pega. Escola, a gente aprende muita teoria, sempre tentam passar muita parte prática pra gente, mas é na prática que o bicho pega, tá? Então, essa fase é interessante, que daí a gente vai desempenhando, a gente vai aprendendo a se portar. E vamos lá, agora eu vou entrar num ponto interessante que a gente tinha conversado anteriormente. O que acontece, pessoal? Então lembra que pro EIPOT foi os 10 melhores ali, para ser tenente um dia, né? E qual que é o negócio do oficial temporário? Qual que é a diferença do oficial de carreira para o oficial temporário? O oficial temporário, vamos lá, vamos começar pelo de carreira. O oficial de carreira que entra ali no concurso público, SpaceX, daí depois vai para a AMAN, dá 5 anos, né, para ele se formar aspirante. Ele vai sair aspirante com uns 24 anos, por ali, 23. Isso se ele entrar com 18 anos, né? Mais ou menos isso. Isso, se eu não me engano, é até 21 anos que o cara pode prestar o concurso da SpaceX. E muitas vezes daí o cara ele vai... imagina, o cara sai como aspirante com 26, 27 anos. Sim. Agora, o
o oficial temporário, é importante ressaltar aqui, a única forma de ser oficial temporário igual eu fui é pelo CPOR, pelo NPOR, no alistamento obrigatório. Daí tem outras possibilidades também, que depois a gente pode abrir, mas pro camarada que já tem graduação, enfim, camarada que é médico, enfim, outras questões. Mas o camarada que é formado no CPOR é 1 ano de formação, tá? É 1 ano de formação. Lembra, o camarada da AMAN, 5 anos, o camarada do CPOR, NPOR, 1 ano. E nesse 1 ano, o camarada ele tem que desenvolver o conhecimento, a maturidade que o camarada vai levar 5 anos para adquirir, tá? Então, eu me tornei tenente com 19 anos de idade, né? Eu já era aspirante com 19 anos de idade. E o oficial temporário é tão cobrado quanto o cara de carreira. Chega na tropa ali, a gente tá ganhando a mesma coisa, não importa, é a mesma coisa, a mesma cobrança, tá? E o temporário tem uma questão a mais que a gente vai renovando o contrato a cada 1 ano. Então, por exemplo, a gente chegou lá, aspirante, consegui, fui promovido a tenente. É 1 ano o contrato. Eles só vão renovar, eu posso ficar no máximo 8 anos, mas eles só vão renovar mais 1 ano se eu desempenhar, né? Então não adianta que não tá... Não tá nada garantido, na real... Vou entrar, virar tenente, agora eu vou acabou. fazer o que eu quiser. Não, tá louco. A cada 1 ano... Então o camarada ele sempre tem que estar dando gás, tá? E por que eu tô dizendo isso? Para vocês entenderem que o temporário, ele tem que desenvolver uma maturidade muito cedo. E é difícil, pessoal. É difícil. Não é demérito para ninguém, não tô desmerecendo... É muito novinho, né? Eu só tô contando o meu lado, né? O que eu passei e o que os oficiais temporários passam. Porque a galera de fora vê e fala, caramba, é aquela coisa, oficial, com 19, novinho ali, tenente, é bobão, sei lá o quê, esse cara aí só tem privilégio, né? É privilegiado. Pessoal, é até interessante falar uma questão aqui, que a maioria da galera que consegue se tornar tenente é a galera mais humilde. Por quê? Porque tá precisando. Boa. Entendeu? No CPOR, pelo menos no CPOR onde eu fui formado, a diferença social era muito grande, cara. Era 175 alunos, tinha gente com dinheiro, grana pra caramba, famílias assim, e gente humilde, que não tinha nada. Nada. E se você for ver a galera que mais se dedicava, era a galera da classe média um pouquinho pra baixo, sabe? Principalmente os caras mais humildes. Tanto que a maioria que conseguiu foi se tornou tenente. Tanto que assim, pra você continuar, não basta você ter a classificação, você tem que ser voluntário também. Teve cara que ficou 0-1 de cavalaria, mas o cara tinha dinheiro. Não quis continuar como tenente. Só formou no CPOR ali, poderia não. Tem que ser voluntário, não adianta você também... você tem que ter a classificação e tem que ser voluntário para ele continuar. Com as notas, ele pode ter a opção, né? Isso, 1 ano é obrigatório, né? A formação é obrigatória. Beleza, fechou a formação. Agora, o cara tem a classificação para poder continuar como tenente, mas ele tem que ser voluntário. Se ele não quiser, valeu. Até mais, entendeu? Entendi. Pô, bacana, interessante. E, então, é interessante dizer isso, porque a maioria da galera que consegue é o cara que tá precisando. Daí o cara dá o gás, entendeu? Então, é complicado, pessoal. Então, assim, depois que eu terminei esse estágio em Campinas, então tava fazendo estágio em Campinas, e todo mundo passa por isso, tá? Todo camarada que é formado no NPOR, no CPOR, ele vai fazer esse estágio como aspirante, 3 meses e meio, sai uma nova classificação, e depois disso, vai ter as vagas definitivas, onde cada um vai servir, entendeu? E tudo é classificação. Quem vai pegar as melhores vagas, nas melhores cidades, é os que estão ali no topo, né? Certo. Então a minha turma, ela espalhou. A minha turma teve 2 que ficaram em São Paulo, os 2 melhores, né? E o resto espalhou. Dourados, Campo Grande, Brasília, tudo lugar do Brasil. Eu fui para um quartel de cavalaria, perto da fronteira, ali, Ponta Porã. Forma lá e espalha pelo Brasil? Exatamente. Então, assim, depois que a gente passa por esse estágio de aspirante, esse estágio para a gente pegar a experiência na prática do que é ser oficial, acabou o estágio, são 10, né? São 10 vagas, né? Daí tá ali. Onde que é essas vagas? Entendi. Entendeu? Quais cidades que são? Brasil todo. Assim,
as regiões militares pedem, entendeu? Certo. Ó, São Paulo, segunda região militar, ó, tô precisando aqui, ó, de 2 aspirantes aí, ó, temporário. Porque assim, tem uma cota, né, de oficial temporário que eles pedem, e a tendência nos últimos anos está crescendo muito. A necessidade. Nossa, cara, é muito oficial temporário que você vê nos quartéis, sério mesmo. Eu acredito que, assim, de tenente, né, mais da metade, todos os quartéis que eu passava nas minhas missões, mais da metade dos tenentes era tudo temporário. Entendi. Porque daí a gente entra na questão do custo-benefício para o exército, é muito mais barato você ter oficial temporário. O oficial temporário não fica preso ao exército. Quer dizer, o exército não fica preso ao oficial temporário. Sim. O cara não está desempenhando, pode mandar ele embora, não tem aposentadoria nem nada. É totalmente custo-benefício. Formação mais rápida, 1 ano de formação. Sim. Então, assim, o oficial temporário é extremamente custo-benefício para o exército, né? Então, assim, abre as vagas, daí o camarada vai. Daí, nesse ponto também, o cara tem que ser voluntário. O cara pode desistir ali também. Mas a qualquer momento ele não quero mais, ele... Porque passou do ano obrigatório, o cara já não é mais obrigado, entendeu? Entendi. Mas lógico, daí tem uma questão também. Quando a gente renova um ano, né? Lembra que eu falei que cada ano renova, né? Tô como tenente ali, renova um ano. O cara, ele pode pedir a baixa, mas aí ele não vai receber a pecuniária, né? Que tem aquele valor. Pro camarada receber a pecuniária, que são os anos trabalhados ali no exército, ele tem que fechar um ano, fechar o contrato. Se o cara sair sem fechar pelo menos um ano do contrato, daí é questão financeira. Mas assim, é basicamente isso. O camarada, ele... Daí, pelo Brasil todo, é espalhado ali pelo Brasil as vagas, dependendo de onde está precisando. Geralmente, São Paulo sempre está mandando para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Sim. É mais essas regiões, Brasília. É mais essas regiões do Centro-Oeste, Sudeste também, dependendo. E é basicamente isso. Daí eu fui servir num quartel de cavalaria. E, pessoal, vamos lá. Vamos abrir outro ponto aqui. No Exército tem... Cara, quartel de infantaria, de cavalaria, de artilharia são as armas, né? São quartéis extremamente difíceis. Por quê? Caxias, né, que a gente fala. São os quartéis, sabe aqueles exército raiz mesmo? Por quê? Porque geralmente quartel de material bélico, intendência, que é a logística, né? Pessoal, material bélico, intendência, são quartéis de logística, quartéis que fornecem suprimento, quartéis ali que está apoiando. Geralmente a área de material bélico, intendência, comunicações, são áreas mais tranquilas. É um pessoal mais tranquilo e tal, né? Agora, assim, isso que é legal no Exército. Cada arma, cada curso tem o seu estigma, tem as suas tradições. O Exército é muito cultuado. Tradição, muito, muito cultuado. Então, cavalaria é o quê? Pessoal apaixonado por cavalo, por polo, e um pessoal de difícil trato, muito enérgico. Então imagina, eu cheguei lá na cidade lá da fronteira com 19 anos, quartel de cavalaria, e assim, pessoal de difícil trato. Pessoal, assim, é bem coisa de filme mesmo, assim. Por isso que eu falo pro pessoal, é até uma dica que eu vou até realçar aqui pra vocês, já falei em muitos vídeos meus. Pessoal, você vai entrar pro exército, blinda a sua cabeça. Blinda. Se você for ficar levando as coisas, né, pro coração, ai meu Deus, ele falou assim comigo. Pessoal, esquece disso, velho. Ele gritou comigo. Pessoal, sério, eu passei por coisa ali, tanto que o bom é que eu cheguei com outros aspirantes, né, nesse quartel de cavalaria. Então, tinha um lá que era o para-raio. Era o cara que sempre cagava o pau, né? Então sempre caía as coisas nele. Mas assim. O que é caga-pau aí? Caga-pau é o cara que caga ele tá olhando com a cara. Os caras que dá umas bisonhadas e tal, enfim. Daí o bom é que tinha um cara lá que era o para-raio. Daí eu ficava ali no meio termo ali e tal. Daí. Mas assim, pessoal, tinha momentos ali, que. Era humilhante, assim, né? E é normal, pessoal, normal. Não vou ficar... Normal, vida militar é assim, tá? Sim. E o que é bom de você estar num quartel desse? Que você já se acostuma no difícil. Então, eu já me acostumei, tanto que eu fiquei bem acelerado. A cavalaria me deixou bem acelerado. Isso é bom, cara, é bom. Porque assim, depois, lógico, na hora você fica... porra, parece que é o fim do mundo. Mas depois que você se acostuma, que você começa a desenrolar, você percebe o quanto te deixa
Depois, quando você vai pro quartel tranquilo, nossa, parece que tudo fica mais fácil, sabe? Porque você já tá acostumado no difícil. É uma escola, é uma escola. É uma escola. Não, então... Pra vida. Chega na fase de aspirante, ali você ainda tá aprendendo. Então, o próprio nome já diz, aspirante a oficial. Então, você tá aspirando a ser oficial, aspirando a ser tenente. E você sente muito essa sensação que você é carne nova, né? Então, você chega lá, você tem que provar o seu valor, cara. E os caras estão ali, ó, em cima, tipo, querendo que você erre. Rezando pra você errar, querendo. E sem contar os trotes, né? Cara, se eu for parar pra contar trote aqui, os próprios tenentes temporários também, os próprios tenentes... Conta um exemplo aí. Cara... Que possa contar? Não, pode, ixi. Igual no meu armário, eu não podia guardar nada no armário. Os caras derrubavam o armário, virava armário, não dava pra guardar nada no armário. Que isso, cara? Não. A falha ficava toda revirada dentro do... Ficava tudo... Acabava. Cara, os caras parecia que tinha ódio de aspirante. É ódio. Desmontava a bicicleta do aspirante, sumia com roda de carro do aspirante, deixava no toco, daí espalhava as rodas ali pra fazer uma cartinha. Pessoal, o que eu tô contando aqui não é querendo... tô puto. Não, isso aí é normal, tá? Isso é normal, acontece. São trotes... saudáveis. Saudáveis, tá bom? Normal. Só vai ficar com raiva ali na hora. Ali na hora. Eu sei que tem lugar que não acontece isso, mas eu também não acho certo isso. Tanto que eu nunca fiz isso depois. Eu pelo menos, sempre fui tranquilo. Eu, sendo tenente mais antigo, sempre fui mais tranquilo com aspirante, sempre gostei de ajudar. Mas, pessoal, é normal. Na época, hoje em dia, eu lembro e acho, porra, da hora. História pra contar. Foi história pra contar. Cheguei lá pra dirigir, cadê meu carro? Cadê a roda do meu carro sem carro? É a fase de ralo. Pessoal, é a fase de ralo. Não adianta ficar puto, não adianta. É a fase de ralo. Se ficar puto, é pior. É pior. Então, vocês vão entender que no exército é a questão de antiguidade, né? Então, o moderno é missão boca podre pro moderno, Pô, eu era aspirante mais moderno lá. Eu vou ter minha fase de ralo. Daí eu vou ficando antigo e tal. Assim, não é que o antigo não vá pegar missão, assim, boca podre, né, que a gente fala. Mas o antigo, ele vai tendo certas prioridades, né, e tal. Vai tendo maiores possibilidades de escolha. Vai tendo umas preferências até pra ser justo. Na real, é justo isso. O cara tá mais tempo ali. Lembrando que a antiguidade no exército está ligada à patente, né, graduação, não está ligada à idade. E é outro ponto interessante de eu falar aqui. O principal, vamos lá, para a galera aí que vai entrar seja pela AMAN, pessoal de carreira, seja oficial temporário. A principal coisa que você vai ter que provar seu valor é da sua atitude, tá? E atitude a gente não vai aprender na escola. Na escola a gente vai aprender teoria. O que eu estou dizendo de atitude? É o jeito que você se porta. Tá? Você tem que saber se impor. Por quê? Você vai ter, não importa, 23 anos, 24 anos, cara de carreira, cara do CPOE, NPOE, 19, 20 anos, você vai ter que dar ordem, você vai ter que saber dar ordem para um cara que tem 40 anos de idade, sargento, 30 anos de idade, seja o que for. Porque, pessoal, como eu falei, antiguidade no exército está ligada à patente. Então, não importa. Sou primeiro tenente, sou aspirante, tenho 2 anos de exército. O cara ali tem 30 anos de exército e é subtenente, e é primeiro sargento. Você é mais antigo que ele. Você, às vezes, vai ter que chefiar ele em missão. E tá aí? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu acho que quando você entende a hierarquia, não tá ligado à pessoa, exatamente, mas sim ao posto que ela ocupa, exatamente, acabou, cara. Não vai ter estresse. Entendeu? Eita, olha aí, ó. Eu tenho 32 anos, entendeu? Tem tenente que tem exatamente 25, 26 anos. E aí? Exatamente, pessoal. Então, acabou, assim... pô. Exatamente. Então, mas eu tô dizendo isso porque muitas vezes, quando o cara chega, né? Eu digo, quando o cara já acaba de chegar ali, ele vai ter essa insegurança, que é normal. Normal. Pô, caramba, meu, e tal. Por quê? Tá aprendendo. Mas, pessoal, a dica que eu posso dar, sempre tenha bom senso, velho. Essa é a palavra, é bom senso. Cara, você viu que é algo que você não concorda, algo, sabe? E a galera que mais vai te ajudar são os sargentos. Cara, seja humilde. Bom senso e humildade. Se você chegar, topé tudo... É porque, assim, na escola, a gente tem uma má impressão. Porque na escola, a gente vê muito o tenente sendo o quê?
o filho da mãe, né? O sargento sendo, né? Porque ele tem que passar o quê? A postura do que é um militar, né? Ele sempre tem que ir ali cobrando. Então, é normal isso em escola. Escola, a galera é muito rígida. Quando chega na tropa, se você só se basear o que você viu o tenente ali na tropa, né? O tenente ali, pá, e você querer... então eles ensinam vocês serem... Não, FDP. Não, é porque assim... Não, mas isso... Não, mas é bom saber, né? É bom saber. Não é e você pode falar... olha aí, ó. Não, mas não é bem assim. Não, mas é porque assim... Eles querem extrair o máximo da gente, né? Você passou por formação militar, você sabe. Eles querem extrair o máximo de pressão. Eles querem botar pressão mesmo pra ver qual que é da gente. Isso é normal. No campo básico, assim, eles querem ver até onde a gente aguenta. Até onde a gente espana. Porque, pessoal, vamos lá. No exército, quando o camarada entra no exército, tem muito cara que é folgado, tem muito cara que é arrogante, tem. Então... Pessoal, formação militar, a gente tem que quebrar o cara. Eu digo quebrar a cabeça do cara, a mentalidade dele. Falar, ó, aqui é exército, acabou. Não é faculdade, não é escola. Então, quando eu falo do tenente, do sargento ser filha da mãe, e tem que ser. Tem que ser. Por quê? Daí a gente entra na questão quando o militar é mal formado. Isso é um problema. A formação militar é muito importante. Uma formação má feita, o cara vai ser um mau militar pro resto da carreira dele. Cara, eu acho isso de extrema importância, assim. E eu percebo isso... Cara... É nítido. A atitude do cara... É isso. Tu já liga má formação. Exatamente. E às vezes nem adianta você entrar, sabe? Porque o negócio dele tá na raiz. Exatamente. O problema dele tá na raiz, sabe? É exatamente isso. E é do enquadramento. É igual você falou. É do cara, do jeito de se portar, do jeito de agir. Pô, tá falando com você, tá ali com a mão pra trás, ali, sim senhor, não senhor. Sabe? Coisas básicas. Uma boa formação a gente percebe na hora, entendeu? Então, você se liga quando o cara é mal formado. Eu acho interessante também, porque, como eu disse, eu participei dessa seleção lá em São Paulo, de conscritos, né? Sim. A gente recebe ele, então a gente faz aquela parte, o exame de saúde, exame de dentista ali, o exame médico e tal. E tinha uns garotos que queriam servir, inclusive, que já vinham no padrão. Já vinham no padrão, descansar. Isso. Aí eu enquadrado. Perguntava qualquer coisa pra ele. Sim, senhor. Não, eu falei, calma, conscrito. Nem começou, já tá vibrando, calma. Aí eu vibro com isso. Não, quero servir, senhor. Já vem de cotonete, o guerreiro já vem de cotonete já, de blusa branca, calçadinho. Eu falei assim, muito bom, isso aí. Não, mas quando eu via, eu vibro. Não, excelente, isso aí já é sucesso. Cara, o exército, é até interessante entrar nesse ponto, pô, a gente tava falando aí da questão de comandar a galera mais velha, já fomos pra esse ponto da formação. Mas eu gosto de realçar, porque, pessoal, eu acredito que muitos recrutas, soldados que eu formei, tem gente hoje em dia que já é sargento, que eu formei lá atrás, com certeza vai estar assistindo aí o podcast, né? E, cara, é muito legal, porque assim, o instrutor... o exército é uma grande escola, pessoal. É por isso que eu falo que só quem passou pelo exército, pela Força Aérea, pela Marinha, as Forças Armadas, entende o que eu tô falando aqui. Porque assim, igual, o instrutor, o tenente que me formou, eu lembro dele até hoje. Assim... Marca, né? Marca demais. Hoje em dia ele é capitão, capitão Parmegiani. É muito foda. E eu lembro, e também os recrutas que eu formei, até hoje, cara. Porque assim, pessoal, vocês têm que entender que muitas vezes o cara que entra pro exército, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem quem se inspirar. E quem que ele vai se inspirar? No sargento, no tenente. Por isso que é muito importante o camarada ser um bom exemplo. E vamos lá, até pra mim recapitular o que a gente disse aqui, quando eu digo ser filha da puta, ser um sargento duro, ser um tenente duro, não é ser injusto, não é humilhar. Vamos lá, é importante pontuar aqui. É ser firme, duro, não abrir. Não é o soldado não é meu amigo, o recruta não é meu amigo. Ele é o meu soldado, ele é o meu recruta, né? Porque eu entendo, e eu já vi muito, e não concordo com isso, o cara humilhar. Não é humilhar, pessoal. É ser justo. Eu sempre gosto de ser justo. Ser justo. O cara fez o que tem que ser feito, agiu da maneira que tem que agir,
Fechou. Por que eu vou encher o saco do cara? Não vou. Agora, o cara que eu falei 1000 vezes, o cara que eu vejo que tá de má vontade, vejo que tá de má fé, tá tentando dar golpe, daí é outra história. Cara, eu acho isso incrível, porque, tipo assim, o cara que fica ali tentando dar golpe, tu vê na cara do cara, ou do cara, ou da cara, né? Exatamente. Porque tem mulheres também que são escamona. Tu vê ali, caraca, tá dando uma de escamão, cara. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Já falamos mais uma gíria aqui, ó, escamão também. Exatamente. Pessoal, assim, eu, pelo menos na minha formação, eu sempre... Meu, impressionante. A gente só cobra quem a gente se importa. Sim. Os recrutas, pra mim é igual filho. Era igual filho, cara. A gente chegando de manhã, vendo se a barba tá feita, vendo o armário. Mas o quê? A gente tem que ter aquela máscara de tenente, né? Pro cara te respeitar também. E pra você ser justo, e pra você ser um exemplo pro cara, tá? Então, pessoal, não confundam ser duro, ser filha da mãe. É uma expressão que a gente utilizou aqui. Mas não é pra humilhar o camarada. Porque eu sei que tem militar que humilha, eu sei que tem sargento, tenente que é... Pessoal, já passei por isso. Teve capitão, major, que eu já vi, né? Já aconteceu situações injustas comigo também. Mas, sim, senhor, não, senhor, o que eu vou fazer? Já teve situação que eu nunca tive problema com... Na minha carreira militar, eu nunca tive problema com o superior, né? Com o capitão, com o major, coronel. Eu só tive problema com um capitão. E... Conta pra gente. Assim, foi uma situação que é o famoso telefone sem fio, né? Eu tava de oficial de dia, responsável ali pelo quartel num determinado dia, e eu queria saber uma informação, né, se os recrutas que estavam voltando do campo, se eles iriam dormir no quartel ou não, enfim. Eu cheguei ali na companhia, perguntei pro sargenteante. Resumindo, chegou no ouvido do capitão que eu cheguei na companhia dele querendo dar ordem. Ixi. Que eu... Dando a entender que, eu queria que escalasse plantão, porque, os recrutas vão dormir. Enfim, sabe telefone sem fio? Telefone sem fio do caramba. Chegou a informação... Você tava piruando. Chegou a informação totalmente errada. Chegou, daí teve uma situação, daí o capitão chegou e me mijou. Normal. Mas foi uma mijada, assim... Bem dada. Bem dada. Eu não tive a oportunidade de falar. Não deixou eu falar. Uhum. E tá bom. Daí que aconteceu? Pessoal, daí como vocês devem agir nessa situação que vocês estão passando por alguma injustiça? Qual que é o modo inteligente? Você vai ponderar? Não vai. Sim, senhor, não, senhor. Posição de sentido e vamos que vamos. O que eu fiz? Fui pro subcomandante, pro coronel. Pessoal, vai pro camarada acima, pô. Né? Se eu ponderasse o capitão, eu ia perder a razão. Uhum. Cheguei lá no subcomandante coronel, passei a situação, daí o coronel resolveu o capitão. Depois o capitão nunca mais falou comigo. Mas, pessoal, são situações que você vai aprendendo a ter jogo de cintura no quartel, tá? No começo, não tem muito o que ser feito, porque quando você recruta, quando você é aluno, é difícil. É difícil porque você vai ser o mais moderno, você vai ter situações ali que não vai ter como... Você não vai ter antiguidade pra, né? E porque você vai estar passando por formação militar, a galera vai ficar em cima mesmo, até porque você vai estar tendo que provar seu valor, tá? Mas depois, com o tempo, você vai entendendo como agir em determinadas situações, tá? Mas sempre aquilo, tendo bom senso, sabendo agir com a hierarquia e disciplina, jamais afrontando o superior, tá? Muita coisa vai ser assim e acabou. Você não vai ter que falar, vai ter que cumprir ordem, sim, senhor, não, senhor, e acabou, tá? A vida militar é assim, a gente aprende isso, tá bom? Ó, vamos lá. Já aproveitando aqui, ó. A gente falou sobre gírias militares, né? Isso. Então acho legal a gente só aproveitar e explicar um pouquinho sobre elas aqui, ó. O que é ponderar? Olá, pessoal. Ponderar, como posso dizer? Contra-argumentar. Quer dizer, argumentar alguma situação, né? Então você recebeu uma missão, você recebeu uma ordem, você recebeu alguma coisa. Não tem problema você ponderar, mas você tem que saber ponderar. Não vai ponderar... Ponderar seria argumentar. Receber uma missão. Pô, eu acho que é melhor fazer desse jeito aqui. Uhum. Dá pra mim ponderar. Pô, capitão, não dá pra mim... Não é melhor desse jeito aqui? Muitas vezes Daí ele vai aceitar. Aceitou a ponderação, entendeu? Mas não vai ponderar errado. E, às vezes, quando o camarada é de ficar ponderando muito,
Daí ele vai ficando meio queimado. Ponderão. Esse cara é muito ponderão. Porra, toda missão que eu pago pro cara, o cara tá ponderando. Não, pô, não. Bom, pessoal, bom senso. Bom senso. Escamão. Porra, escamão, cara. Esse eu não, sinceramente, no exército eu nunca ouvi, cara. Escamão é o guerreiro que quer fugir de tudo ali, ó. Quer fazer corpo mole, entendeu? Ele é o escamão aí, ó. Vem de réptil, né? Ele quer fugir. Ele quer sempre, ó. No exército, moita. Poderia ser moita também. No exército é moita que usa. O moita é o que tá se escondendo ali. Tá na moita ali, ó. Tá na moita ali, ó. Tá quietinho. Bizu. Bizu é dica. É basicamente dica. É a dica... dica de ouro ali. Dica de ouro. Boca pobre. Bizuleu é dica ruim. Bizuleu? Essa aí eu não conhecia. Eu já ouvi muito pessoal falar bizuleu. É dica ruim. Boca pobre. O que a gente usa é boca podre. Boca podre? É missão boca podre. Missão ruim. Missão ruim. Porra, missão boca podre. Entendeu? Padrão. Padrão, o cara é padrão. O cara que é muito bom. Alinhado. Tá, já chegou... Tá no padrão ali. Vibrador. O cara que vibra. O cara que tá ali, ó, sangue no olho, pronto, proativo, pronto pra qualquer missão ali. Vibrador, tá vibrando ali. Né? Muito bom. Olha aí, ó. Bom, Tenente Otani. Pelo que eu vi aí, a gente... Otoni. Otoni. É um nome difícil. De onde é esse nome? É italiano. Italiano, pelo que eu sei. Caramba, legal. Então, pelo que eu vi, a gente tem muita história para contar ainda. E pelo visto, daria um podcast aí, ó. Parte 2, parte 3, parte 4. Ele teria que vir de Campo Grande toda semana para gravar. olha só que interessante, cara. Tem gente vindo dos Estados Unidos para gravar com a gente. Isso. Já veio gente de Minas. Agora, do Rio Grande... Veio do Sul? Do Nordeste? Do Nordeste eu não tenho certeza ainda. Mas agora veio um de Campo Grande. Especialmente para gravar com a gente. Isso. Cara, isso é muito, muito legal, muito bacana. Eu que fico honrado aí pela possibilidade, aí, pelo convite, tá? Você sabe que eu dei o gás aí pra vir. Falei com que certeza, dava meus pulos aí. Só tava esperando passar o campeonato, que é difícil pra caramba a preparação. Mas, cara, eu fico muito honrado. E... adorei estar aqui e o papo tá louco, como você falou. O papo vai que vai. Se deixar, vai se deixar. É muita história. É muita história. E com base na sua vida, quem você é hoje, tá aí campeão, né? De vários troféus aí que você tá conquistando. Isso. O que você falaria lá para aquele jovem de 17, 18 anos que estava ali já se preparando, pensando na vida militar? O que o tenente hoje falaria para aquele aluno que estava lá no começo? Ou melhor, nem tinha entrado ainda, lá no começo. O que você falaria para ele com base em tudo que você já conquistou, que você ainda vai conquistar hoje? Basicamente, fazer o que tem que ser feito, porque uma coisa que eu aprendi na vida é que, cara, a gente tem um poder... no sentido de... tudo é possível, cara. É literalmente você fazer acontecer, sabe? Então, hoje em dia, eu sinto que é só o começo de muita coisa que eu tô iniciando, muitos projetos que eu tô aí na minha vida, né? E o que eu diria pro Bruno de trás... eu tenho muito orgulho do Bruno de trás, sinceramente. O camarada aí adolescente, o Bruno Otoni adolescente... Porque eu sempre fui um cara muito... Sempre gostei de estudar, sempre fui mais nerd, aquele cara que fica trancado no quarto, no computador. E eu acho que isso foi bem legal, porque me tirou de estar em situações erradas, de ter influências erradas. Uhum. Isso eu agradeço muito. Até aproveitar aqui, né, meu pai, como eu já falei, Luciano Querino, minha mãe, Eliana... que sempre... Cara, assim, eu não tenho o que dizer da criação deles, porque realmente eu sou quem eu sou hoje pela criação deles. Então, e eu atingi níveis, né, que, pô, eu não esperava, porque é aquela coisa, igual o camarada que tá assistindo aí o podcast, ele tem o sonho, né? Ele projeta na mente dele, pô, eu quero ser tenente, mas às vezes parece muito difícil, né? Igual, quando eu era aluno do CPOR, você vê a luta que é. E quando você vê o aspirante ali formado, é um modelo, né? Tipo, caraca, ele conseguiu. E você admira isso. Igual quando eu comecei no fisiculturismo também, você vê o atleta ali campeão,
Você vê um modelo aí, você pensa, será que dá? Mas o que eu fiz? Qual que foi a estratégia que eu usei? Eu não fiquei pensando muito só ali no resultado final. Eu pensei, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? É literalmente o dia após dia. É uma guerra de cada vez. É a constância. Tá, pessoal? Então coloquem isso na cabeça de vocês. Coloca o objetivo ali na frente, tá? O grande sonho, né? Mas muitas vezes, se você ficar focando só nesse grande sonho, vai parecer muito difícil. Mas daí o que você faz? Você coloca pequenas metas, né? Vai cumprindo pequenos objetivos. Porra, eu tenho que entrar no CPO? Tá, eu quero ser tenente, mas o que eu tenho que fazer para ser tenente? Eu tinha que ficar bom em barra. Eu não era bom em barra. Daí o que eu fiz? Eu comecei na academia e só treinava coisas que eu ia fazer no exército. Barra, flexão abdominal, isso, e corrida. Daí eu consegui. Passei, tá, o que eu tenho que fazer agora? Tem que ir bem nas provas, tá, vamos lá. Pessoal, uma coisinha de cada vez. Porque quando você vê, você já fez coisa pra caramba. Tanto que isso é uma estratégia muito utilizada nos estágios operacionais, os mais difíceis. Eu fiz o estágio de adaptação no Pantanal, lá na região do Pantanal. Sensacional, foi ano passado. E qual estratégia que a gente utiliza muito nesses estágios? Vamos aguentar até o almoço. Vamos aguentar até a janta. Tá, se você pensar... Isso é sensacional, eu acho muito importante. Se você pensar que falta uma semana... essa semana não vai passar, velho. Vai parecer um mês. Não passa. Então é sempre assim. E o pessoal sabe, o pessoal que passa, ele sabe o que eu tô falando. Mas por quê? O almoço dá uma moralzinha. A janta dá uma moralzinha pra caramba. Vamos aguentar até lá. E pessoal, pra tudo na vida, utilizem isso. Porque quando vocês forem ver, vocês já fizeram coisa pra caramba, cara. Daí, só vai ser orgulho. Tanto que, eu nunca mostro isso aqui, mas olha aqui, ó. A bandeira do Brasil. Isso ali, aqui eu fiz quando era aspirante, cara. A maior bandeira. Exatamente. Eu tava naquela empolgação, igual o Neto do Tropa de Elite, sabe? Que ele tatua o caveira no braço. Daí eu tava na dificuldade a 1000 lá na cavalaria. Nossa, tá pau. Vamos tatuar essa bandeira aí, vai. A bandeira do Brasil. E eu vi um tenente também com essa bandeira. Achei legal pra caramba. Com certeza. Mas, cara, eu agradeço aí o convite. Imagina, nós que agradecemos. Irei vir, se for convidado novamente. Próximas já vezes. Está convidado, futuramente, tá? Espero ter contribuído aí com vocês. Com certeza. Se possível, me sigam aí nas minhas redes. Bruno Ottoni, só procurar ali no Instagram. E com certeza eu vou estar postando mais conteúdo aí pra vocês, tá bom? Excelente. Bom, infelizmente chegamos ao fim, mas nada é para sempre. E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir o canal, não deixem de nos seguir nas redes sociais. Comente aí o que você quer saber mais sobre o Tenente Bruno Ottoni. Isso. Agora acertei. Agora foi. Comente o que você quer saber mais sobre o Tenente Bruno Ottoni. Isso. Beleza? E a nossa missão não vamos desistir até te ver de farda. Beleza? Até o próximo episódio. Fui! Valeu, pessoal.